Oi gente, eu sou a Maria Ferreira, aqui no Impressões de Maria já apresento livros com enfoque em raça e gênero. E no vídeo de hoje quero iniciar um vlog de leitura do livro Nunca Vi a Chuva, do Stefano Volpi. Esse livro é a leitura de agosto do meu clube, Clube Impressões. E já iniciei a leitura, eu já tô mais da metade do livro, né? Então tô começando esse vlog atrasada. Tô aqui na página 124. Ui, caiu. E falta isso aqui pra terminar o livro, mas ainda dá tempo de gravar, né? As primeiras impressões. Aqui a gente vai ter uma história que é um pouco mais jovem, assim, para um público mais jovem. Eu li do Volpi O Beijo do Rio. E são gêneros diferentes, né? Então dá pra perceber essa diferença. Aqui a gente vai ter a história do Lucas e do Rafael. Primeiro, Lucas é um garoto negro. Acho que isso é importante dizer. Como a gente vê aqui na capa, né? E ele foi adotado por uma família branca, rica, que se mudou para Portugal. Ele é brasileiro, a família brasileira também se mudaram para Portugal. Ele tem 18 anos, tá nessa família rica, mas parece que a vida dele tem tudo, né, para ser perfeita, mas não é, porque ele não se sente muito amado assim, pela família dele, sempre tem atritos com essa família, tem questões psicológicas, de saúde mental, já tentou tirar a própria vida algumas vezes, e aí a psicóloga dele indica que ele escreva um diário. Então a gente vai ver nesse livro aqui uma narrativa em diário feita pelo Lucas, então, né? E aí, em um determinado momento, ele tá ali muito estressado, acabou de descobrir que os pais dele estão grávidos e que ele pensava que a mãe não poderia engravidar, por isso que adotou ele. E aí ele se sente traído, enganado e tá ali de cabeça cheia, sai de casa e vai tentar de novo tirar a própria vida. Tá ali em cima do prédio, prestes a pular, e aí ele recebe uma mensagem no celular dizendo: assista esse vídeo. Antes de você fazer qualquer coisa, assista esse vídeo. Aí ele vai assistir o vídeo, e é o vídeo de uma pessoa cantando, tocando violão, cantando, uma pessoa de óculos, que é uma pessoa muito parecida com ele. E aí ele vai pesquisar essa pessoa no Facebook e acha estranho, porque é uma pessoa muito parecida com ele e tal. E aí ele começa a conversar com essa pessoa e aos poucos vai entendendo que talvez ele tenha um irmão gêmeo no Brasil, no interior do Rio de Janeiro. E como, assim, muitas questões, muitas perguntas. E aí ele dá um jeito de ir pro Brasil e encontrar esse irmão. Eu tô bem nessa parte, assim, ele sai de casa meio escondido, assim, brigado com a mãe, só o pai sabe pra onde ele tá indo. E ele já encontrou esse irmão e vê como que é muito diferente a família desse irmão, que é o Rafael. E vai passar o Natal lá, o Ano Novo. E, enfim, ainda não cheguei na parte das respostas, né? Como que eles se separaram, por que se separaram, onde que tá a mãe dele, os pais, o que aconteceu, ainda não cheguei nessa parte, tô muito curiosa pra chegar. E na medida em que eu for lendo, descobrindo as coisas, eu vou compartilhando com vocês. Mas assim, li tudo isso quase que de uma vez só, porque a narrativa é realmente bastante interessante, assim. O Lucas, né, o diário dele, como que ele vai pensando, é uma narrativa bastante interessante. Então, tô curiosa pra saber o que vai acontecer, como que a história vai terminar. E volto aqui para atualizar vocês.
Voltando para finalizar esse vídeo, tentativa de vlog, e já começo para vocês falando que eu queria muito ter gostado mais desse livro. Infelizmente não é o caso. Hoje é dia 1º de setembro, a gente fez a discussão final no clube, né, sobre ele no dia 26, segunda-feira. Hoje é domingo, então vai fazer quase uma semana que eu já finalizei a leitura, acho que já tinha finalizado antes também. E faz quase uma semana que a gente discutiu sobre ele, então deu tempo também de assentar assim, as ideias, as impressões sobre o livro. E finalizando, né, um pouco do que o livro traz. Já comentei com vocês no começo a história do Lucas e do Rafael, esses irmãos gêmeos que vão se conhecer, que vão se encontrar. É uma narrativa em primeira pessoa feita pelo Lucas, porque é feita em formato de diário, e a gente acompanha essa narrativa no diário do Lucas. Então a gente tem essa narrativa que, de certa forma, logicamente é parcial, e tem muito da visão de mundo do Lucas aqui, então tudo que a gente conhece é pelo olhar dele, e algumas vezes ele comenta a forma como ele enxerga as outras pessoas, como ele entende as outras pessoas, como ele julga as outras pessoas, assim, então a gente não sabe exatamente o pensamento das outras pessoas, sabe mais a visão do Lucas sobre as outras pessoas. E por que eu comecei já falando que eu gostaria de ter gostado mais do livro? Porque eu achei algumas coisas assim um pouco problemáticas. Aqui a gente vai ter a construção também desse relacionamento do Lucas e do Rafael, porque, como eu comentei, eles são irmãos gêmeos e que foram separados ali em algum momento quando ainda eram bebezinhos, e a gente vai entender como que isso aconteceu. Os irmãos também vão em busca disso, e quando o Lucas vem, né, para o Brasil e vai lá para a cidade do interior do Rio de Janeiro para encontrar o Rafael, ele se depara com uma família totalmente diferente da família dele em Portugal, né, que é mais ali o núcleo do pai, da mãe, e os tios, outras pessoas da família moram no Rio de Janeiro, inclusive. E ali no Rafael é uma família bem maior, assim, totalmente acolhedora e calorosa, assim, então ele se sente muito bem-vindo e é inevitável fazer essa comparação, né, entre uma família e outra. Mas tem uma questão, que é uma questão pro Lucas principalmente. O Rafael, ele tem deficiência visual, então ele é uma pessoa que não enxerga. E o Lucas, quando percebe isso, desde o momento que ele percebe isso, o primeiro pensamento dele, assim, é meio que consertar o Rafael, meio que entender, será que ele ser cego, ele nasceu assim, é uma deficiência que surgiu depois, será que tem cirurgia para curar isso? Então o Lucas sempre está tentando fazer com que o Rafael volte a enxergar, mesmo que isso não seja exatamente a vontade, o desejo do Rafael, porque ele já se situou assim no mundo dele, né? Ele já consegue fazer praticamente tudo sozinho. Então ele vai se adaptando, né, às situações, vai se adaptando ali ao ambiente, mas o Lucas, desde o primeiro contato, assim, desde o primeiro momento, tem essa visão de: ai, que pena que o meu irmão não enxerga, ai, que pena que o meu irmão não consegue ver como a natureza é linda, não consegue me ver assim com os olhos, ele consegue tatear com as mãos e formar uma imagem na cabeça dele, mas não consegue visualizar com os olhos. Então essa é uma questão que eu achei um pouco problemática. Parece que sempre o Lucas tá tentando consertar o Rafael, consertar essa cegueira do Rafael, e também parece que o Lucas usa o Rafael, na verdade parece que o Rafael tá aqui nessa narrativa para funcionar como elemento que vai fazer com que o Lucas mude a visão de mundo dele, porque ele pensa: tá, eu tenho uma vida privilegiada, venho de uma família rica, tenho tudo, e mesmo assim eu sou infeliz, e mesmo assim eu quero acabar com a minha vida, e mesmo assim tenho questões de saúde mental. E o Rafael, por outro lado, ele é cego, mas ele é feliz. Ele é cego, mas ele tem uma família legal. Ele é cego, mas ele consegue lidar com a vida de bom humor. Então parece que
o Rafael só tá ali para ensinar uma lição ao Lucas, ensinar que o Lucas tem que valorizar a vida porque ele é cheio de privilégio e ele não poderia sofrer justamente porque tem outras pessoas em situações piores do que a dele e não estão reclamando da vida. Então, parece que essa é a lição, assim, que o livro passa em alguns momentos, em muitos momentos, na verdade. Então é isso, o Rafael é sempre descrito como essa pessoa evoluída, sensata, grata pela vida, que não reclama nunca, enquanto o Lucas, desde o começo, foi assim, uma pessoa insuportável. Ele se reconhece como uma pessoa insuportável, chata, autocentrada, e que só vai mudar a partir do momento que conhece o Rafael. E talvez também só porque o Rafael é uma pessoa com deficiência visual. Então, a gente conversou sobre isso no encontro, e como esse foi um ponto que incomodou muito as pessoas que leram o livro. E, assim, eu não sou uma pessoa com deficiência, mas tinha uma pessoa com deficiência no clube que também externalizou esse incômodo, né? Como que a deficiência do Rafael era sempre a principal característica sobre ele, tava sempre falando sobre a deficiência dele e essa coisa da cura, né? Nunca se aceita pelo Lucas de uma forma natural. Tanto que, assim, o Lucas faz de tudo para que o Rafael passe por uma cirurgia para tentar reverter a deficiência, né? Porque ele volte a enxergar. Ele não mede esforços para isso, mobiliza os pais que estão em Portugal, os pais vão ter contatos ali e finalmente vai fazer a cirurgia. Não vou falar se vai dar certo, se não vai dar, porque aí acho que só lendo mesmo para vocês entenderem e também julgarem. A minha intenção aqui não é falar não leiam o livro, ou o livro tem esses problemas que não funcionaram comigo, mas pode funcionar com você. Então essa é a ideia, assim. É claro que eu gostaria de ter gostado mais do livro, porque eu já li, como comentei pra vocês, outro livro do Volpe, tenho todos os outros livros dele aqui, tenho Homens Pretos Não Choram, tenho O Segredo das Larvas, tem... qual mais? O Beijo do Rio. Tem o Beijo do Rio também, que eu comentei com vocês que eu li e adorei, assim, e foi a partir daí que eu fiquei com muita vontade de continuar lendo mais coisas do Volpe. E ainda quero continuar lendo livros dele. Eu tô pra ler O Segredo das Larvas e O Homens Pretos Não Choram tá aqui também há um tempão. E sou super fã do Volpe, mas realmente esse livro aqui, o Nunca Vi a Chuva, não funcionou comigo. Essa questão da deficiência foi uma questão que me incomodou bastante, assim. Então vai abordar essa questão de pessoa com deficiência. Pensei que ia trabalhar mais a questão do Rafael, do Lucas, ambos, né? Da adoção de crianças e da relação de família com crianças adotadas. Aí, em um determinado momento, os dois vão em busca de entender suas origens, realmente isso é plausível, né? De buscar entender de onde eles vieram, por que foram abandonados, por que foram separados, entender as origens deles. Mas talvez ter feito isso de uma forma um pouco mais sem profundidade. Porque é um assunto sério, né? Essa questão da adoção. Pensei que ia desenvolver mais um pouco também o fato do Lucas ser adotado por um casal branco, então essa relação interracial. O Lucas, um ponto positivo, né, que o pessoal levantou lá no grupo, que o Lucas, apesar de ser filho ali adotado de um casal branco e ser negro, o racismo não é uma questão especificamente na vida dele. Tem uma breve passagem, né, que ele comenta como ele se sente, mas todos os problemas da vida dele não é porque ele sofre racismo, é por outras questões, né? Aí ele comenta também um pouco sobre saúde mental, sobre essa questão de tentar tirar a própria vida, de não enxergar sentido em continuar vivo. Então, são alguns tópicos que são abordados no livro. E aí a gente conversou que são assuntos muito amplos e que devem ser tratados com responsabilidade, e aqui não atingiu assim essa profundidade que os assuntos
merecem. Então a gente sentiu um pouco isso. E uma coisa que eu não gostei no final é que, comentei com vocês, né, que o Lucas recebe uma mensagem que é com um vídeo do irmão dele tocando, cantando, e no final acho que eu fiquei muito curiosa, assim, pra saber quem enviou essa mensagem. E essa é uma resposta que não é dada na narrativa, e eu fiquei um pouco decepcionada, assim, não atingiu as minhas expectativas em relação a isso. E tem alguns outros momentos que a gente ficou pensando, tá, precisava ter mesmo isso? Como, por exemplo, um acidente que acontece com a mãe do Lucas, ou a cena da chuva. Quem leu vai entender. A cena da chuva. Acho que são esses dois momentos. Um acidente que acontece com a mãe do Lucas e a cena da chuva, principalmente. Ah, lembrei. E quando eles encontram a mãe biológica deles e toda aquela interação e aquele momento, eu fiquei pensando, por que que precisava ser desse jeito, sabe? Por que as coisas não são diferentes? Poderia ser desse jeito, mas precisava ter mesmo esse encontro? O que acrescenta, assim, na narrativa? Se não era uma questão que nem foi tão trabalhada, assim, depois, então... fiquei pensando como esse livro poderia ter sido um pouco mais profundo em determinados momentos. E eu sou uma pessoa que gosta de ler livros em formato de diário, só que uma questão que foi levantada durante a discussão do clube é como que aqui, pelos temas que ele tenta e pretende abordar, talvez esse formato de diário não tenha funcionado muito bem, justamente porque só traz a visão do Lucas. E aí a gente chega às conclusões de que tá rolando ali um pouco de capacitismo, porque a gente só tem a visão do Lucas, a gente não tem a visão do Rafael, a gente não consegue acessar os pensamentos do Rafael. Isso daria para colocar no livro, mesmo na visão do Lucas, se tivesse um diálogo mais positivo do Rafael dizendo como ele se sente e tal, mas é uma coisa que não acontece. Então a gente acaba ficando mais com essa visão que beira o capacitismo do Lucas mesmo. Então, não tô dizendo que o autor ou que essa foi a intenção consciente dele, mas eu entendo também que é um livro, Nunca Vi a Chuva, foi publicado pela primeira vez de forma independente em 2017. Com certeza foi escrito antes, né? Então, acho que em 2017 não tinha muito essas discussões sobre capacitismo como a gente tem hoje em dia. Essa edição aqui, que saiu pela Galera, é de 2023. Essas discussões já estavam em voga, mas não sei, não tem uma nota, não tem nada. E também a gente ficou pensando, todo livro precisa ser politicamente correto? Eu acho que não. Acho que a literatura ela não precisa ser utilitária, não precisa ser uma grande lição, não precisa representar só coisas boas, sabe? Mas, eu não tô querendo invalidar tudo que eu disse, como aqui aborda assuntos sérios, né? Como essa questão da saúde mental, ele até deixa um aviso, né? Não sei se o autor ou a editora deixa um aviso no final, né? Sobre direcionando, né? Falando, se você tá passando por questões parecidas, direciona para falar com algumas instituições, deixa o contato do Centro de Valorização da Vida, mapa de saúde mental. Então tem aqui um direcionamento, mas não tem muito um direcionamento sobre a questão de adoção e sobre a questão do capacitismo. Me incomoda de que o Lucas sempre tentar convencer o Lucas sempre tenta convencer o Rafael a fazer a cirurgia para voltar a enxergar, porque ele não aceita o irmão do jeito que ele é, com a deficiência visual dele. Então, isso me incomodou profundamente. Acho que é a minha principal questão, assim. O Lucas, ele foi feito para
acho que foi feito também pra incomodar, né? Ele é insuportável no começo, a gente acha ele mimado e nossa, reclama de barriga cheia. E ele sabe também disso, ele é consciente disso. E se era esse o objetivo, fazer com que a gente sentisse uma certa antipatia ali pelo Lucas no início, acho que funcionou. É basicamente isso, assim, minhas impressões. Eu gostaria, como eu disse, e falando de novo, ter gostado mais desse livro, mas foi uma experiência, né? A gente vai acumulando experiências de leitura. Leiam, indico que vocês leiam para também tirarem suas próprias conclusões e conhecerem. Se você ainda não teve contato com a escrita do Volpe, eu não indicaria começar por esse. Eu comecei pelo Beijo do Rio, então eu indicaria começar pelo Beijo do Rio também. Vou continuar lendo os outros e trazendo minhas impressões para vocês na medida em que eu for finalizando as leituras. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários se você já leu algo do Volpe, se você gostou. Se você já leu esse livro também, me conta o que você achou dele, se você gostou, como foi a experiência de leitura para vocês, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.